Para você ligado no nossa área pela Bandeirantes, no FM 98.7 e também na Rede Mundial de Computadores, um grande abraço. Olha só quem está na tela do YouTube para você, Rádio Bandeirantes e também no FM 98.7. A gente vai dividir a tela a partir de agora com esse empresário aqui, ó, que tem muita história para contar, né? Como ele chegou em Goiânia, vai falar de Vila no nossa área, no maior volume de informações no esporte pelo rádio. Só que o primeiro papo do Leonardo Rizzo tem que ser de Rizzo para Leonardo Rizzo. Eu não poderia deixar de convidar no nossa área pela Bandeirantes, do maior volume de informações do esporte pelo rádio, né? O clone do Leonardo Rizzo. Vem pra cá, Edson Júnior. Que bacana, sábado. É um papo de Leonardo Rizzo para Leonardo Rizzo. Como é que é isso, hein, Edson Júnior? Grande abraço, bom dia, tudo bem? É muito bom, né? Um sábado como esse, especial de Vila Nova detonando no Campeonato Brasileiro. E o Léo recebendo a gente aqui na casa dele. A gente tem um prazer enorme de bater papo com um empresário tão bem sucedido e o último presidente campeão goiano pelo Vila Nova. A primeira coisa que eu preciso saber nesse bate-papo especial, qual é o segredo do sucesso? O sucesso do Vila Nova, qual é o segredo do sucesso para o Vila? Olha, o Vila Nova realmente é um exemplo de sucesso. Veja bem, você, esses 3 últimos anos aí na gestão do Hugo, né? Pegou o clube de uma forma, vamos dizer assim, peculiar, conseguiu sanear, conseguiu envolver todos aqueles na diretoria em volta do projeto dele. Passaram os 3 anos, é um Vila Nova forte, próspero, né? E esse é o sucesso, ou seja, a gente quer estar além da onde a gente está hoje. E isso é a essência do sucesso. O Vila está na Série B, jogando a Série B com exemplo, com sucesso, porque nosso objetivo é chegar na A. E, consequentemente, depois da A, outras conquistas virão. Você já dizia, o sucesso faz parte de um processo. Você não pode gastar mais do que você gasta na sua casa. Se você tem 1 milhão, você quer 1 bilhão. Se você tem 1 bilhão, você quer 1 trilhão. Não. Esse faz parte do sucesso. E o sucesso do Vila agora é chegar à Série A. Qual é o maior caminho para que se possa o Vila Nova conquistar esse sucesso total? Olha, acho que continuar nesse caminho aí da união, né? Esse caminho aí que juntos a gente é forte, né? Torcer, eu acredito muito que o Vila pode resolver seus problemas internamente no que se refere a essa SAF do futebol. Vila Nova é um clube revolucionário, foi assim com a CAD em 2004, que é a SAF de hoje, né? Foi assim no ano passado com essas declarações do nosso presidente, que nos orgulha muito pela transparência, pela lealdade, com uma lisura que toca o esporte, né? Hoje, seguramente, é a pessoa mais respeitada no mundo do futebol brasileiro, por ter tido a coragem de enfrentar esse problema, que é o câncer do futebol, do esporte. Não se trabalha com manipulação no esporte. Costumo dizer que o esporte tem 3 resultados: ou você perde, ou você ganha, ou você empata. A gente joga para ganhar. Às vezes empatamos, às vezes perdemos, mas o importante é nunca perder o foco. A dignidade é olhar no olho do adversário, cumprimentar e seguir em frente. Esse é o caminho. A gente sabe, agora falando como da onda, a gente sabe que o jogo contra o Guarani traz muitos processos históricos para o Vila Nova. Foi um processo histórico muito ruim em 2006, quando o Vila Nova caiu. Mais um ano depois, foi um processo histórico de um jogo que o Vila Nova venceu por 1-0, em que o Vila Nova cairia fora da Série C naquela oportunidade, não teria mais oportunidade de chegar até a Série B, como chegou. E o Arthur Neto era o treinador, lançou um garoto que se chamava Felipe, o Alex Oliveira tocou a bola para o Túlio, pimba, meteu no cantinho, o Serra Dourada explodiu na oportunidade. A gente pode dizer que esse jogo, Vila Nova e Guarani, é um jogo histórico e um jogo que hoje pode se tornar um caminho, né, um passo maior para o Vila Nova chegar, o objetivo, né, que todos os vilanovenses sonham, que é chegar à Série A? Olha, é um dos caminhos, mas certamente todos os jogos daqui para frente vão ser uma decisão. Se você analisar bem entre as entrelinhas das declarações dos jogadores do Vila Nova, deixaram que a gente sonhasse. Nós estamos adorando o sonho e não queremos ser acordados. Significa que o grupo está fechado, que cada partida vai ser uma decisão.
E esse sim é o caminho do sucesso. A esperança nossa está nessa união que existe dentro e fora do clube. Todos estão com o mesmo objetivo, o sucesso do acesso à Série A. Você dizia do sonho. Eu acompanho as suas redes sociais e você mostrou o caminho que você teve para ser um empresário de sucesso, né? Não só no ramo imobiliário, foi um sucesso também como presidente, tanto que é o último presidente do Vila Nova campeão. Você falava assim, eu comecei a vender pequi em Goiás, de lá para cá eu saí de Goiás Velho, vim para Goiânia, conquistei o que conquistei e agora tenho tudo para, né, na minha vida, organizar de agora para frente de uma outra questão e dar, né, uma propriedade em tudo isso que você conquistou. Esse também pode ser o caminho do Vila, sonhar como você sonhou lá em Goiás, para explodir no mundo afora, não só agora chegar na Série A, mas pensar maior? Olha, desde 85 que eu não tenho outro pensamento que senão esse. Em 78 eu fundei a empresa, de 85, quando nós fomos tirados do Campeonato Nacional, de uma forma, dentro de uma politicagem que todos nós sabemos, certo? Aquilo fez muito mal, sabe? Porque nós estávamos vindo de um ascendente, tetracampeões, um time de base forte, consciente, fazendo um trabalho lindo, e nos foi tirado o direito da competição, né? E nós todos conhecemos a história. Foi por isso que eu disse que antes de fazer meus 50 anos eu queria ser presidente do clube. Consegui ser em 2004. E o que eu mais me orgulho, legal, fomos vice, fomos campeões, vendemos bons jogadores, fizemos uma base forte. Mas o sonho de ter a casa onde pode treinar todo dia, a gente também realizou. Então eu acho que essa semente é muito forte, está aí para todos verem. E a questão nossa do acesso seria questão de dias. Seria a gente dar a oportunidade para as pessoas que amam Vila Nova mostrarem serviço. É o caso do Hugo. O Hugo ama Vila Nova, tem mostrado um serviço de um executivo. Eu não conheço nenhum no Centro-Oeste brasileiro, nenhum. Olha que eu conheço todos, hein? Desde aonde começou, desde o Adson, começou no Grêmio Iumense, que chegou até aqui, conheço todos aí. Eu vou dizer para você, eu não conheço nenhum que tenha a capacidade do que o Hugo tem. O Hugo tem disciplina, foco, determinação, sabe? E isso soma-se muito, quem pessoas que têm isso se chama muito amizade. Dificilmente o Hugo trabalha que não é aquilo que é a verdade. E isso é fundamental no esporte atual. Léo, deixa eu te perguntar uma coisa. O Vila já resolveu muita coisa no microfone. O Vila Nova de hoje, né, você conhecendo a biografia do Hugo, né, que o clube está bem servido, antes teve grandes presidentes também. Não vou citar nome, vou ser o último campeão, para não cometer injustiça com ninguém. Mas o Vila hoje é um clube mais profissional, ele se tornou mais profissional do que num passado distante. Exato, você tocou num ponto interessante. A sucessão, quando nós saímos do clube, nós achávamos que estavam todos os problemas resolvidos, porque foi o Barros, uma criatura nota 1000, o Barros é queridíssimo, né? E, no entanto, nós tivemos, eu não diria excesso, mas nós tínhamos o dinheiro suficiente para comprar, vamos dizer assim, as vaidades, às vezes, nossa, né? E nos perdemos, fomos para a Série C. Você vê que onde a gente achava que ia para a A, porque estava ali com a base, não aconteceu. Depois daquilo eu tive que morar um tempo na Espanha, fiquei 6 anos na Espanha, voltei. E depois que voltei, eu resolvi, candidatando, eu resolvi ser diretor com o Hugo. Sou diretor de patrimônio do Hugo, que me honra muito. Então, o que eu diria para você é que o Vila Nova hoje é tocado, que tem início, meio e fim. O Vila Nova tem projeto, o Vila Nova tem planejamento, o Vila Nova tem comando. O Hugo hoje tem a chave da porta do Vila. Isso é fundamental. Todos respeitam o comando do Hugo, porque nós sabemos a grandeza dele em relação ao dia a dia do clube. Nenhum presidente, eu já fui presidente, posso dizer, nenhum presidente se dedica tanto ao Vila como o Hugo tem dedicado. Então, eu vejo que esse esforço dele, ele que veio das torcidas organizadas, é um garoto que eu acompanho há muitos anos, né? Eu só tenho elogios a ele. Eu acho que ele está no lugar certo, no momento certo, e o sucesso
vai acontecer. Olha esse trabalho de base do Vila. Desde quando você ouviu falar que o Vila tem titular na seleção sub-15 e tem titular na sub-17? São jogadores que pertencem aos quadros do Vila. Então, fantástico o trabalho que se faz. Léo, você acha que, além do Vila Nova, o Vila Nova subindo para a Série A, a gente escuta muito isso, o Vila vai mudar o cenário do futebol goiano? O Vila muda o cenário do futebol goiano a partir do momento que ele subir para a Série A? Você acha que o futebol goiano fica mais forte? O Goiás vai querer ser mais forte? O Atlético vai querer ser mais forte? O time do interior vai querer ser mais... O Vila vai mudar o cenário do futebol goiano caso suba para a Série A? Total. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. Olha essa campanha do Vila, olha o número, a média de público que o Vila tem levado no Oba. É o quarto do Brasil. Isso não é maior porque o Serra Dourada não está usando lá, né? Mas vamos trabalhar com essa realidade. Estou trabalhando com essa realidade, entendeu? Mas está na hora de abrir esse debate de voltar a jogar no Serra Dourada ou ainda não? Bem, se é uma coisa que me separa um pouco do pensamento do Hugo, é só o Serra Dourada. A nossa divergência, o Hugo adora o Oba, eu também adoro o Oba, coisa e tal. Mas o meu foco é o Serra Dourada. Eu não consigo ver o Serra Dourada sem ser do Vila. Não consigo. Aquela nave espacial flutuando no Planalto Central, de cores avermelhadas e branco, brilhando no céu. Aquilo nasceu para ser Vila Nova, só não vê quem não quer. Entende? Olha a inauguração do Vila naquele estádio em 72, 73. Olha os personagens que tiveram ali. Né? Olha os jogos memoráveis que foram disputados no Vila Nova, domingos de manhã, que nós perdemos para a América, com o Tupanzinho e outro, que nós tínhamos ali mais de 60 mil pessoas. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu fui campeão naquele estádio. Sabe, eu sei o que é 50 mil pessoas gritando é campeão. O gigante estava adormecido, não está mais. E há de se rugir para esse canto todo do Brasil saber para que veio. E importante ouvir em cima da colocação do Edson Júnior. O Vila subindo, buscando esse acesso. O Campeonato Goiano, só reforçando a pergunta do Júnior, ele passa a ser mais competitivo? Sob todos os aspectos, inclusive no aspecto... Atrai mais investimento? Sob todos os aspectos, inclusive para atrair mais investimento, porque aumenta a massa consumidora do produto. Todos nós sabemos que o Vila Nova tem e representa quase 1 milhão de seguidores, de influenciadores. Nós sabemos disso. É o que ele representa nisso. Então, isso sendo bem trabalhado, isso está sendo muito bem trabalhado, o marketing do Vila Nova, para mim, é perfeito. Aliás, é difícil você não achar um craque hoje também como diretor do Vila. Me diz todas as posições que eu vou te dizer para você, do social, recursos humanos, sabe, o financeiro, o jurídico, sabe, o marketing. Então, a temperatura a gente tem mais ameno, um Vila em harmonia, a gente pode colocar uma sinergia também entre os dirigentes e também com a torcida. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Essa sinergia hoje existe em todos os cantos do Vila. Essas coisas que fazem com que a gente acredite, né, que já não é mais um sonho, é uma realidade. Né? E que tem um sonho de ver o Vila. Aliás, já não é mais sonho. Entende que essa caminhada do Vila até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro já é uma realidade. Ô Leonardo, você teve também, né, na política, foi candidato ao Senado. Vem cá, você pensa em voltar para a política? Olha, eu acho que a gente nunca deveria ter abandonado a política. Eu fui um empreendedor, nunca militei assim na política, mas na última eleição eu saí candidato ao Senado e achei brilhante a experiência, achei muito boa a experiência, né? Onde eu expressei toda a minha indignação da forma como o Estado, de uma certa forma, é administrado nesse país. É um Estado desigual, onde as oportunidades não são iguais para todos, de forma que, sendo assim, né, nunca vai ser enaltecido o sucesso, como diz o meu amigo aqui, e o talento. Sempre vão dizer que o talento e o sucesso é porque depende disso, daquilo, aquilo outro. E não de 5% de ideias e 95% de transpiração. Esse é o segredo do sucesso.
Você sabe Que muita gente vai daqui a pouco fala assim, poxa, mas o programa é de esporte e vocês estão falando de política. As duas coisas andam juntas, né, Edson Júnior? É bom deixar isso bem claro. Então, a política faz parte de todo o clube de futebol. Tanto que foi o Leonardo, um dos caras que politicamente colocou o Hugo Jorge Bravo para entrar no Vila Nova. Era um torcedor, como ele disse ainda há pouco, e hoje é o presidente do Vila. E eu não entendi, Léo. Eu falei, você um cara bem sucedido, né? Pode viajar o mundo inteiro, né? E de repente, porque política dá trabalho. Se eu tivesse na pele do Leonardo Liso, jamais eu gostaria eu ia trabalhar com meu sucesso pelo mundo afora. Eu não ia mexer com política. O que a gente fez, né? Trabalhar na política do Vila e buscar essa questão política também, Léo. Não se trata muito de buscar. É uma questão seguinte, é de você ser grato. Eu sou grato por essa cidade, por esse estado, por esse país que me deu toda a oportunidade de ser o que sou. Não seria nada se não fosse a cidade que moro, o meu estado. Então, não é porque você, de uma certa forma, conseguiu alguma coisa que você vai virar as costas para isso. Modestamente, eu conheço o mundo todo, viajo muito, eu sei que eu iria abrir mão de uma privacidade, mas abriria mão de uma privacidade de um bem coletivo, o que é nobre. Para mim, a política é a coisa mais nobre que tem. Eu quero me curvar e tirar o chapéu para um político que seja decente, que seja honesto. Como a história já mostrou que temos muito. E eu acredito que temos. Entendeu? E hoje você dificilmente vê falar num político que possa ser um exemplo. Isso é muito ruim. Então, isso não pode continuar. Foi sempre dentro dessa linha de contribuição, de indignação, que eu quis expressar o que eu penso em relação à sociedade. E isso sim é fazer política, né? Se eu ganhar, ótimo, o povo me escolheu. Se eu não ganhar, pelo menos o povo me ouviu. E mais vale você expor o que você pensa do que você se manter omisso. E isso ninguém vai encontrar no riso. Omissão. Às vezes você não sobe o sarrafo, por exemplo, assim, não dá para começar sendo vereador, depois deputado, né, até chegar ao Senado, um cargo, né? Você não acha que você subiu o sarrafo? E por que você não tentou fazer uma escada, por exemplo, trilhar um caminho? Step by step. Step by step, exatamente, passo a passo. Step by step. Mas nesse caso eu levei em consideração a minha experiência de cidadão. Afinal de contas, eu sou um empresário que abri uma empresa aos 20 anos, já vamos fazer 50 anos. Né? A gente, de uma certa forma, geramos milhares de empregos, sabemos o que pesa sobre o empreendedor, né? Sabemos o que custa esse custo Brasil, sabemos de quanto é feito de privilégios esse nosso país. Né? Então, de posse desses conhecimentos, também é uma outra forma que eu me pergunto, eu não posso me calar diante disso, porque eu sou parte desse grupo, ou dessa família chamada Brasil. E eu torço e eu quero que essa família seja um sucesso. Léo, voltando um pouquinho ao futebol, 2008 foi um ano que o Vila esteve muito próximo de chegar à Série A. E muita gente diz o seguinte, o Osmar pediu um pouco mais de dinheiro, falou que ia para o Fluminense e aquilo atrapalhou. O Heleno e o Túlio tiveram uma reunião lá, atrapalhou. O que você acha que atrapalhou aquele ano? Se você não quiser entrar no assunto, né? Mas a minha pergunta é muito mais focada para 2023. O que não pode acontecer dentro do Vila, que de repente aconteceu em 2008, para que não possa atrapalhar esse caminho que está muito aberto para chegar à Série A? Olha, a gente trabalhou muito forte no segundo ano nosso, que fomos campeão, para subir. Se você observar, nós ficamos 2 pontos para não subir naquele ano. Aliás, nós tínhamos até comemorado que tínhamos subido, que empatamos um jogo aqui e perdemos 2 pontos. E foi decisivo, né? Eu diria para você que é hora de acontecer. É hora de acontecer. Eu acho que, de uma certa forma, o Vila, se você analisar bem todos esses clubes no patamar do Vila, aqueles que subiram muito rápido, desceram muito rápido. Estão numa situação muito delicada hoje, né? Então, aqui para não ficar falando A, B, C ou D. E outros que você já não teve esse processo todo dia, que se mantém forte na B. Então, acho que isso tudo é um aprendizado. O nosso tempo não era o nosso tempo e agora será o nosso tempo. É história. Isso aconteceu. Ninguém está aqui também lamentando porque em 85 nós deveríamos continuar e não fomos, não. Só queremos registrar a história. Porque a gente estava falando que futebol e cultura são
irmãos, e são mesmo. Você pega aqui a nossa representatividade esportiva, você tem o Atlético, são os políticos. Você pega o Goiás, é a elite, vive das concessões. Você pega o Vila, é o povo, né? E eu acredito na organização desse povo. Acho que esse povo do Vila Nova está organizado e esse povo que está lá. Não que eu tenha lançado o Hugo. Eu lancei o Hugo como presidente do conselho em 2006. Foi um grande... Não, você não lançou o Hugo, você lançou só como presidente do conselho. Mas sempre foi sonho do Hugo também ser presidente, assim como eu. Ele sempre quis ser presidente. Era eu, ele e o Leandro Biza, não sei se ele é o Leandro Freitas. Leandro Freitas. Doutor Leandro Freitas, né? Então ele passou para o concurso federal, está em São Paulo, muito bem. Então, mas ele... Um abraço aí, doutor Leandro, o senhor é responsável por essa história. Então, eu e o Hugo, e a gente ficou ali. E o tempo do Hugo chegou, ele assumiu, nós estamos juntos. E só nos resta agora rezar e esperar o momento certo de agradecer por tudo, por essa glória e por essa alegria que nós estamos vivendo. É um Vila muito mais maduro para lidar também com uma questão, tipo, se vier daqui a pouco tem uma janela batendo na porta, o Vila pode perder peças interessantes, porque não tem só um 11, mas também tem um elenco que chama a atenção. Mas é um Vila muito mais preparado, muito mais maduro no que tange a parte financeira. Por exemplo, daqui a pouco pinta algum problema. É um Vila muito mais maduro para lidar também com esse tipo de crise. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu diria para você que o Vila está super bem estruturado nesses aspectos. E também há uma situação muito interessante que a gente já viveu ela no passado, ano passado, por exemplo. Quem é que aceita um desafio do segundo turno do Vila Nova ano passado? Poucos jogadores queriam jogar. Ninguém acreditava que o Vila fosse capaz. E agora, quem pode dizer que o Vila não tem chance de subir? Quantos desses jogadores na Série B não gostariam de ter acesso para lá e serem consagrados como profissionais? Então agora aquilo que conspirou contra, conspira a favor. E assim é a vida. Basta você não ter mágoas, basta você não ter atenção a coisas pequenas, focar na coisa maior, desejar bem ao próximo, que o sucesso vem garantido. Deixa eu só perguntar, eu sei que você vai entrar. O torcedor do Vila é muito engraçado. O Claudinei só teve uma derrota até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, e ainda tem torcedor que fala assim, ó, Claudinei é teimoso. E tem gente, cabeça dura, teimoso, o Naninho tem que entrar, burro também, né? A gente da imprensa questiona também, poxa, mas o Claudinei não coloca os melhores, não faz isso. Nós da imprensa também. Claudinei é teimoso? Olha, eu diria para você que o Claudinei é convicto do que ele quer. Engraçado, nós nunca conversamos. Mas existe um respeito meu em relação a ele muito grande, porque ele é uma pessoa que sabe o que quer. Pessoas que sabem o que quer, basta com que eles acenem a você e peçam ajuda, você vai entender e ajuda. Se eles não pedirem ajuda, você não precisa ajudar, porque eles sabem o que eles estão fazendo. Então, eu acho que ele é uma pessoa assim, certa no lugar certo, no momento certo, com a equipe certa, com o grupo certo, que quer trabalhar para ser campeão. Eu só queria agradecer o Léo de receber a gente aqui e pedir para que ele hoje diz o seguinte, que final de Champions League é uma bobagem, né? O jogo mais importante do mundo, né? O jogo mais importante do World é aqui no Estádio Onésio Brasileiro. 30, são 10 mil vozes gritando, Tigrão Eô, Tigrão Eô, Tigrão Eô. É realmente isso? O Vila Nova chama o torcedor comigo. Eu, às vezes, que morava em Badre, às vezes eu ia para o Santiago Bernabéu vestido com a camisa do Vila. Exatamente, só para dizer para eles que o Vila transcende o Atlântico, transcende tudo aquilo, os continentes, né? Os oceanos. O Vila é a unificação global. O Vila é o povo, eu costumo dizer. E quando o povo tem fé e acredita e caminha junto, a sociedade respeita. Champions é bobagem? Champions não é bobagem, mas perto do Vila? É uma coisa europeia. Eu gosto da coisa mais tradicional, das coisas aonde eu possa sentir mais calor humano, entendeu? Eu acho que a Champions ali já é mais um espetáculo futebolístico. Eu acho que não existe muita identificação, que até uns clubes da Espanha, inclusive, não aceitam jogadores que não sejam da comunidade, coisa e tal. Eu acho isso uma coisa interessante, né? Eu, particularmente, acho que
um jogo do Vila Nova com o Guarani de sábado é muito mais importante que a Champions League. Não tem dúvida nenhuma. Então aproveita e chama, olha para aquela câmera ali e conversa com o torcedor do Vila que está esperançoso para hoje, não sabe se vai pro... Aliás, todo mundo já está com... Fala com aquele torcedor do Vila naquela câmera ali, quem está no YouTube da Bandeirantes, sobre hoje, sobre o Vila Nova e Guarani. Léo. Olha, você que é torcedor assim como eu, fé, muita fé, e vamos firme ao Oba, consagrar esse clube, aplaudir esse clube e esses jogadores que estão de parabéns. Bora pro Oba. Até porque com fé não costuma falhar. A fé não falha. Que é isso, sensacional. Eu queria morar dentro dessa entrevista. Legal o papo, né, Edson Júnior? Ah, muito legal, né? Sempre bom, né? Tá aqui, ao lado de um dos maiores repórteres da história. Tá ao lado, Leonardo. Tá ao lado de um dos maiores referências que eu tenho, que é o Edson Júnior. Você quer mais? Só me resta surfar. Sensacional. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. O Nossa Área não pode parar e muitíssimo obrigado pelo carinho da audiência.